Isso. Caminhos para alfabetização de aprendizes com TEA. Primeiro a gente vai ver aqui bem rapidinho as características, né, dos autistas, que seria alteração social, nós já sabemos, a questão da interação social, né, do isolamento social, das restrições sociais que acontece, prejuízos na comunicação, desde a compreensão, a fala ou até a questão também de não ser verbal, a criança não tem verbalização, interesses restritos, fixos e intensos, né? Então, gosta muito de dinossauro, gosta muito de carrinhos, gosta muito de árvores, gosta muito de casas. Eu tive um menino em atendimento que o hiperfoco dele era em casa, ele gostava muito de casa, então tudo dele era casa. Então, foi o mais interessante, assim, o mais diferentão que eu encontrei foi a questão do hiperfoco em casa, geralmente em carro, em personagens de desenho, em dinossauros, em números, e ele era em casa. Comportamentos repetitivos, né, que seriam as estereotipias. Então, só para a gente fechar o quadro do autismo aí. Então, esse tipo, né, são esses tipos de desordem neurobiológicas que a gente vai lidar no autismo, né? Então, o autismo é um transtorno grave que acomete a sequência e a qualidade do desenvolvimento infantil, caracterizando por alterações sociais, de comunicação, por interesses restritos, fixos, intensos e comportamentos repetitivos, né? Gomes, página 16, 2015. Então, é só para a gente lembrar um pouquinho, ou de repente alguém aí que está ouvindo e não tem muito conhecimento sobre o TEA, então a gente fez esse apanhadinho aí rapidinho. TEA vezes leitura, ou aprendizado da leitura ou da escrita. Então vamos lá, a leitura do autismo. A gente pode, vamos dizer assim, o espectro autista já nos dá isso, né? Quando a gente fala em espectro, a gente está falando em nuances, a gente está falando em vários tipos, vários níveis, muitos detalhes, muito característicos de cada pessoa. Isso é difícil para quem está trabalhando, para o profissional que está trabalhando, mas também é um campo muito rico de pesquisa, de compreensão daquela criança, de compreensão das necessidades autísticas. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Cada um é muito específico. Nós já somos assim, né? Nós somos diversos, né? A gente tem uma diversidade muito grande de comportamento, de compreensão, de modo de aprendizado, de estímulos de aprendizados que a gente vai captar melhor, né? Algumas pessoas são muito auditivas, outras são muito visuais. Outras precisam ser auditivas, visuais, outras pessoas só aprendem a se escrever. Então, a gente tem cada um tem a sua especificidade. Mas quando a gente fala num transtorno como o espectro autista, isso aí parece que ganha mais força, né? Então, a gente não pode falar assim, olha, o autista, ele aprende assim. Não, a gente tem que estudar o autista, a gente tem que perceber qual é o caminho que a gente vai percorrer para que a gente chegue ao aprendizado do autista, tá? Então, a gente vai ter aí duas características básicas, que é o repertório pobre, né? É a criança que tem o prejuízo cognitivo. As pesquisas nos dão dados aí que 70% dos
dos autistas, eles também têm deficiência intelectual. Então, a gente vai ter um prejuízo muito grande cognitivo, nós vamos ter, com isso, um fracasso no aprendizado. Então, a gente tem aí um quadro específico de comportamento que pode aparecer no aluno autista, no aprendiz autista. Nós temos, com isso, prejuízos cognitivos e, acompanhando isso aí, um fracasso no aprendizado, um desnível aí de idade série, se a criança não for atendida, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, a criança não for atendida no tempo certo, da forma certa, com as observações certas, então a gente pode ter essa questão do atraso no aprendizado. E tem uma outra característica que é hiperlexia, que são crianças com capacidades precoces na leitura, crianças muito pequenas que têm uma capacidade muito grande de leitura, mas isso não caracteriza que ela é um leitor, né? Ela sabe ler, mas a compreensão dessa leitura é de baixa qualidade. Obsessão por números e letras. Geralmente a criança que tem a hiperlexia, elas gostam muito de letras, elas já conhecem o alfabeto muito cedo, elas conhecem a contagem muito cedo e baixa compreensão textual, que eu já falei. Então, ela tem todo um conhecimento aí do alfabeto, de palavras, até silábicos, lê mesmo, lê textos, lê frases, lê palavras difíceis, soletram, mas ela tem baixa compreensão textual. Então eu faço uma observação aqui embaixo, que tanto o repertório pobre como a hiperlexia, elas precisam ser tratadas, né? Elas precisam ser acompanhadas, porque as duas trazem prejuízos para o indivíduo. Tanto aquela que não consegue transpassar aí para o processo de alfabetização, por a questão do prejuízo cognitivo, pelas características que impedem aí o aprendizado da alfabetização, tanto aquela que tem uma leitura, mas não tem a compreensão, que é importante que a gente tenha essa compreensão, que a gente leia um texto, compreenda esse texto e saiba manipular funcionalmente as questões desse texto aí, tá bom? Shirley Costa. Boa noite, estou curtindo muito a exposição da temática. Obrigada. Tatiane. Oi, Marta, saudades. Ana Cláudia. Luci, boa noite. A Grazi, gente, minha tela não abre, só áudio. Grazi, vai ficar gravado por 7 dias, lembra, né? Então dá para depois, você ouve agora, mas dá depois para você ver o slide, tá bom? Então depois a gente, Fábio Menezes, muito legal, obrigado, Fábio. E depois a gente volta para cá de novo, tá? Eu falo um pouquinho com vocês aqui. Então agora a gente vai ver aqui como começar, como que a gente vai começar aí a questão da alfabetização. Eu tenho um livro aqui que é um livro base, mais tarde eu vou até mostrar ele, porque eu não sei, eu acho que vocês vão ver, se eu mostrar aqui eles vão ver, não vão? Vão pequenininho, mas vão. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, mas vai ter aqui na tela para vocês, tá bom? Eu vou mostrar direitinho para vocês. É esse livro aqui da Camila Gomes, Ensino da Leitura de Pessoas com Autismo. É um livro muito legal, né? Que é muito, muito, muito bacana. Ela ensina passo a passo da alfabetização, ela dá super dicas, orienta a questão de todos os procedimentos aí da alfabetização, uma fonte riquíssima de informações
para a alfabetização de autistas. E assim, é um livro de cabeceira pra gente, tá bom? Assim, de você tá com dúvida lá, você lê, a fundamentação é científica, é comprovada, com evidências, então é bem bacana. E então ela traz pra gente o seguinte: como que a gente deve começar o processo de alfabetização com o autista? A gente sabe, gente, só um momento, eu acho que eu passei bem, não, tá certo. A gente sabe, que a gente vai ver no próximo slide, que a gente precisa de alguns pré-requisitos aí para alfabetização. Então, ela fala o seguinte: é melhor que a gente comece, então, o processo de alfabetização da criança autista 2 anos antes do processo regular, né? Que o sistema de educação coloca, que é a partir dos 6 anos de idade. Então, aqui eu coloquei um desenho aqui para vocês observarem o seguinte: a ideia dela, a proposta dela, é que a criança comece aí a alfabetização a partir dos 4 anos de idade. Então, com 4 e 5 anos, já se pensar a alfabetização, já começar a trabalhar a alfabetização com a criança autista. E aí depois a gente vai mostrar o que trabalhar, tá bom? Então, o início da alfabetização teria as intervenções necessárias nas dificuldades dessa criança. A gente precisa de alguns pré-requisitos, a gente vai ver esses pré-requisitos e que nesse período a gente já começaria a trabalhar com essa criança esses pré-requisitos. Quando essa criança chegasse aos 6 anos de idade, ela já estaria pronta para começar o processo de alfabetização junto com a turma, então junto com as crianças típicas, né? Então isso daria o quê, gente? A maior possibilidade de acompanhar a turma. A gente não teria aquela perda de idade séria. Quando eu pego um aluno autista, aí eu vou falar um pouquinho da minha prática, geralmente o aluno autista chegava para mim quando já estava no primeiro ano. Então, quando se começa o primeiro ano, a gente sempre tem aquele período de adaptação. A criança está vindo lá da educação infantil, é bebezinho ainda, saiu da creche, aí passou o 4 e 5 anos lá no prezinho, então titia e tal. Quando ele vai para o primeiro ano, ele já muda a ambientalização da sala de aula, já muda, né? A gente já tem ele precisa estar pronto para algumas tarefas que antes ele não fazia, como copiar do quadro com mais intensidade, ter mais responsabilidades com o material dele, os cadernos mudam, você tem aí o conteúdo de português, o conteúdo de matemática, você já começa a trabalhar as questões de ciências, história, geografia. Então, já é um preparo aí lá para o 5º ano, né? Então, a gente tem um processo muito diferente